Graça e paz, amados. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Muito bom estarmos juntos aqui hoje à noite. É uma alegria adorarmos ao Senhor como igreja, reunidos, e especialmente adorarmos ao Senhor ouvindo sua palavra. Este momento onde nós nos colocamos diante de Deus para ouvir a sua palavra é também momento de adoração. Não há nada mais importante que o homem possa fazer a Deus senão responder a sua palavra. É respondendo a palavra de Deus que nós nos voltamos a Ele. É respondendo a palavra de Deus que nós entendemos os desígnios de Deus. É respondendo a palavra de Deus que nós nos relacionamos com Deus, certo? Portanto, esteja atento à palavra que vai ser exposta. É um assunto que talvez você já tenha alguma medida de compreensão dele, mas aqui Paulo vai dar-nos uma dimensão um pouco mais densa desse assunto. Nós falaremos hoje sobre filiação. Filiação, tá bom? Mas antes de iniciar a exposição desse trecho, quero dizer que você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, seja muito bem-vindo. Você que está aqui nos visitando. Tenho aqui o meu amigo presbítero Edson e sua família, né? Cadê a esposa? Ah, então tá bom. Suzy, a sua esposa Suzy, a Stephanie, sua filha, a Luma também, sua bebezinha, estão aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindos, tá? Quem mais está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, levanta sua mão, seja muito bem-vinda. Queria que você olhasse para essas pessoas que estão levantando as mãos, para agora não, mas ao final você cumprimente, né? Ao final você a cumprimente, depois você diga para ela que ela é muito bem-vinda, é muito bom tê-la aqui conosco, tá bom? Sejam muito bem-vindos vocês todos quantos estão aqui conosco hoje, nessa noite, como nossos convidados, ok? Amém? Bem, queridos, estamos numa exposição da Epístola de Paulo aos Romanos. Temos chamado essa exposição de Transformados. Este é o assunto desta epístola. O Evangelho, que promove nos homens transformação. E nós estamos aqui já nos idos do capítulo de número 8. Paulo primeiro nos mostrou a nossa condição de caídos e perdidos, afastados de Deus em nossa queda em Adão. Paulo depois nos mostra o que Deus fez para nos justificar no dia do juízo final. A sentença do juízo final para aqueles que estão em Cristo já foi dada, visto que Cristo sofreu por eles condenação, e assim Cristo faz a troca, Cristo faz aquilo que nós chamamos de imputação. É imputado sobre nós a justiça de Cristo e o nosso pecado é imputado a Cristo. Há uma dupla imputação aqui, e isso é a nossa justificação. E depois que Paulo nos mostrou a segurança da nossa justificação, Paulo nos falou que isso já havia acontecido desde há muito. Abraão é um testemunha de alguém que foi salvo por fé em Deus, pela justiça de Cristo. E depois no capítulo 5, ele nos fala das bênçãos advindas dessa salvação. Capítulo 6 e 7, ele nos mostra a importância de nós entendermos o que aconteceu conosco e como é a nossa vida agora em Cristo. Nós que já não estamos mais debaixo do pecado, nós já não estamos mais sob o domínio do pecado, mas no capítulo 7 ele nos mostra que, apesar de não estarmos mais sob o domínio do pecado, ainda temos a carne contra a qual devemos lutar. E no capítulo 8, vimos que Paulo então está aqui estacando, é onde nós estamos, preste atenção. Paulo está estacando no nosso coração, fincando estaca, para que nós nos asseguremos mais do que nunca nessa grandiosa salvação. E o que vimos até aqui do capítulo 8? Primeiro, que aqueles que estão em Cristo já não têm sombra de condenação sobre eles. Eles estão assegurados da sentença do juízo final. Por que eles estão assegurados? Porque nós estamos debaixo daquilo que Cristo fez por nós. Paulo fala do testemunho dos nossos pensamentos que mostra da nossa segurança em Cristo. Paulo fala da vida no Espírito. E depois, vimos semana passada, ele fala dessa dinâmica que vivemos agora em Cristo, de nós estarmos vivendo uma guerra contra a carne. Certo, queridos? Nós que estamos em Cristo, estamos em guerra contra a carne. Se você, por favor, não ouviu, não assistiu, não esteve presente, especialmente nesse sermão da semana passada, volte depois lá no nosso canal do YouTube, assista esse sermão. Há muitos cristãos que perderam a dimensão desta, como eu poderia dizer, dessa
imagem da vida cristã, a batalha contra a carne. Há muitos cristãos que não entendem, que não discernem o que é a vida cristã contra a carne. Só existe uma vida cristã realmente se nós vivemos uma luta contra a carne. Se nós entendemos que já não estamos mais debaixo do domínio da carne e que agora devemos viver numa batalha contra a carne. Foi esse o nosso assunto semana passada. Ok, queridos? Beleza? Tranquilo? Seguindo então, hoje nós continuaremos a partir do verso 14. Embora eu tenha lido semana passada, ele também está ligado, ele é um versículo pivô, que ele está ligado com o assunto antecedente e com o assunto consequente. Então ele é que faz a ligação entre os versos antecedentes ao verso 14 e ele é que dá a introdução ao do verso 15 e 17. Tá bom? Então, qual é o assunto de Paulo aqui, nesse trecho que nós leremos agora? O assunto de Paulo aqui é a nossa filiação a Deus. Certo, queridos? Aí a filiação não como algo comum, natural, mas a filiação como a consequência da nossa salvação em Cristo. A filiação, a relação que agora nós temos estabelecida com Deus, ela só é estabelecida por filiação por causa da nossa salvação em Cristo. E aqui, nesse trecho, este é o assunto que Paulo vai desenvolver. Somos filhos de Deus? Não somos filhos de Deus? Quais são as evidências de que somos filhos de Deus? Quais são as consequências de sermos filhos de Deus? Estas são as questões que Paulo vai tratar aqui, tá bom? Eu sei que a gente tem aqui alguns pressupostos, eu sei que a gente tem alguns conceitos anteriormente estabelecidos, especialmente dentro da nossa sociedade, né, de tradição católica. A gente ouve muito uma frase onde nós ouvimos as pessoas declararem: somos todos filhos de Deus. Será que somos todos filhos de Deus? É isso que a Escritura diz? E o que quer dizer ser filho de Deus? É isso que trataremos hoje. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. A palavra de Deus aqui está tratando especialmente sobre a filiação. Uma relação que Deus estabeleceu com os homens através da salvação em Cristo, e que nesse trecho aqui do verso 14 ao 17, a palavra de Deus nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bem, queridos, eu quero dizer de antemão que haverá algumas coisas aqui que lhe soarão estranhas, mas abra o seu ouvido para ouvir a Escritura. Eu já tenho dito que a salvação não é meramente a conversão. Tenho dito isso ao longo de toda essa exposição que nós temos visto aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu tenho falado para vocês da tal da Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, que envolve alguns vão desenvolver 9 passos, outros vão desenvolver 10 passos, ou melhor, 10 atuações de Deus para nos conduzir à completa salvação. A salvação não é meramente a conversão, a salvação é mais que a conversão. A salvação começa com a nossa predestinação, da qual nós ainda não desenvolvemos assunto substancial. Veremos uns versos um pouco à frente, onde Paulo vai falar profundamente desse assunto, predestinação ou eleição. A nossa salvação envolve a redenção que Cristo promoveu na cruz do Calvário. A nossa salvação envolve um chamado eficaz, o momento em que Deus nos chama para si mesmo. A nossa salvação envolve a regeneração, disso nós já falamos aqui em Romanos, quando Deus nos dá uma nova vida, queridos. Deus nos chama e ao chamado de Deus, o morto vive. E nós que estávamos mortos, passamos a vida.
E ninguém verá a Deus se não for regenerado. Ninguém verá a Deus se não nascer de novo. A nossa salvação envolve a conversão. A conversão é o nosso movimento de arrependimento e de confissão, quando Deus nos dá um novo coração, e aí nós entendemos, Senhor, somos pecadores e devemos nos voltar a Cristo. A nossa salvação envolve a justificação, que é o ato de Deus imprimir sobre nós uma sentença. Deus nos sentencia a sentença do juízo final antecipadamente. Que sentença? Qual é a sentença, queridos? Condenados? Não, porque o apóstolo Paulo nos disse que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificação quer dizer que nós somos sentenciados diante de Deus, já como se houvéramos sido libertos da condenação final. Depois da justificação, nós temos a adoção ou filiação, que é o nosso assunto hoje. Aqui nós vamos tratar do que significa essa filiação ou esta adoção. E em consequente à nossa salvação, conjuntamente com a nossa salvação, e faz parte da nossa salvação, a nossa santificação. A santificação nós já vimos quando eu expus o capítulo 6 de Romanos, que ela não é algo descolado da nossa salvação, não é algo que pode ser realizado sem a salvação, e não é algo que nós podemos deixar de experimentar se estamos salvos. Se estamos salvos, somos santificados. A salvação também envolve a perseverança dos santos, queridos. Isso quer dizer que todo aquele que foi salvo, ele permanecerá firme em Cristo até o fim. Não obstante os muitos desafios, os dias de angústia e abatimento, as grandes provações, Deus nos assegura, e nós veremos isso ao longo dessa epístola ainda, a perseverança dos santos. Já vimos alguma medida disso, mas trataremos disso mais profundamente, especialmente no final do capítulo 8, aqui ainda. É lindo, queridos. Os últimos versos do capítulo 8 são lindos, deslumbrantes, extraordinários. E ali Paulo nos fala desse asseguramento de que nós perseveraremos até o fim. E o que haverá por fim, queridos, na nossa salvação? A glorificação. Nós seremos transformados, semelhantes a Cristo. Estaremos em novo céu e nova terra. E tudo que nós experimentamos até aqui será um pálido sonho de um dia cinzento, comparado à glória que nós teremos diante do nosso Senhor. Percebe o que é a nossa salvação? É tudo isso. Memorizou? Sim ou não? Não, né? Tudo bem. Predestinação, redenção, chamada eficaz, regeneração, justificação, adoção ou filiação, santificação, perseverança dos santos e, por fim, a glorificação. E o nosso assunto hoje é especificamente a filiação. Este é o assunto que Paulo desenvolve aqui. A filiação, queridos, é a nossa relação com Deus na salvação. Na salvação, nós nos tornamos filhos de Deus e por isso nós desenvolveremos este assunto aqui hoje. O que vem a ser a filiação? E eu quero desenvolver esse assunto à luz de 3 perguntas que eu vou suscitar, conforme este texto está estabelecido aqui, para ficar mais didático aqui, né? Eu acho que fazer perguntas ao texto nos ajuda a entender melhor o texto. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao texto, junto com você, é: qual é a natureza da nossa filiação? Qual é a natureza da nossa filiação? Em que consiste a natureza da nossa filiação? O que é a nossa filiação? Você fala assim, como assim, pastor? O que é? Qual é a natureza? Bem, dentro das esferas da realidade humana, nós temos 2 possibilidades à filiação. Quais são as 2 possibilidades à filiação? A filiação natural, quando você é filho de alguém, porque esse alguém lhe concebeu, lhe gerou, lhe deu vida, certo? Alguém lhe concebeu, sua mãe lhe concebeu juntamente com seu pai, e você veio à vida. Isso é o que nós chamamos de filiação natural. Mas também existe dentro da esfera dos relacionamentos humanos a filiação que não é natural, a filiação adotiva,
Certo, queridos? Ok? Observe que o apóstolo Paulo nos diz no verso de número 15. Ele diz assim: mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Primeiro, Paulo nos fala de que nós recebemos o Espírito, e é só a partir do recebimento do Espírito que nós somos adotados como filhos. O Senhor Jesus disse-nos que o mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Nós vemos na Escritura que algo consequente à nossa salvação é a vinda do Espírito Santo de Deus sobre nós. E aqui, Paulo nos fala de que em um dado momento, em nossa vida, em nossa existência, cada um de nós, em um modo muito particular e específico, nós recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos. Que compreensão nós chegamos a partir disso, queridos? Que a filiação não é a condição natural dos homens diante de Deus, certo? Qual é a natureza da filiação? Eu quero fazer duas afirmações. A primeira delas é que a filiação não é a condição natural dos homens diante de Deus. Ora, se existe um momento a partir do qual o Espírito vem sobre nós e nos adota, quer dizer que antes disso, nós não tínhamos uma relação natural de filiação com Deus. Certo, queridos? Estão comigo? O que nós vemos na Escritura é que a filiação que nós recebemos é algo que acontece num dado momento na nossa vida. E a Escritura reforça que Deus tem um e apenas um Filho. No Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus nos fala de Jesus como o único ou o unigênito, o único gerado dessa espécie, Filho de Deus. Quem é o único Filho de Deus, queridos? Cristo. Nós não temos e não fomos gerados de Deus. É bonito nos catecismos, nas confissões históricas, a igreja tentando articular essa ideia sobre a natureza de Cristo, né? Cristo é chamado de o Filho eterno, gerado no Pai e incriado. Ou seja, ele é filho, porque ele é participante da mesma natureza de Deus. O Filho é aquele que é participante da mesma natureza, filhos, queridos. É aquele que goza do mesmo ser. E nós na nossa, que nós chamamos de teologia histórica, fomos tentando construir, à luz da Escritura, a mais correta declaração sobre quem Cristo é. E chegamos à seguinte afirmação: que ele é gerado eternamente no Pai e incriado. Deus de Deus, luz de luz. Não é isso que diz o autor aos Hebreus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. E no Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista diz: porque no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Esse é Cristo. Ele é o Filho de Deus. Deus tem um Filho natural. O único Filho natural de Deus Pai é Deus Filho. É o único que goza da mesma natureza, que tem os mesmos atributos, que é Deus de Deus, é luz de luz, que em nada é inferior e em nada é superior a Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho são de mesma natureza, e Deus tem um único Filho. Certo? E nós, queridos, o ser humano foi criado conforme a imagem de Deus e segundo a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus não nos gerou, Deus nos criou, queridos. Fomos criados, sim, exaltados acima de toda a criação, certamente. O salmista vai dizer que nós somos feitos um pouco maior que os anjos, e ainda assim Deus nos coroou de glória e de honra. Sim, somos a excelência da criação de Deus. Há em nós algo que nada mais na criação tem.
que é um certo jeito de Deus expressar a sua imagem em nós. Mas nenhum de nós foi nascido filho de Deus. Fomos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança, com dignidade ímpar, mas distintos de sermos filhos. E além disso, queridos, após a queda, o homem teve a imagem de Deus em si desfigurada. Menos ainda poderíamos nos identificar naturalmente como filhos de Deus, dado que não apenas não fomos gerados por Deus, mas também na queda a própria imagem de Deus em nós foi desfigurada. Ela foi perdida completamente? Não, não foi. Mas ela foi severamente desfigurada. Imagine essa linguagem aqui. Deus nos fez a sua imagem, certo? Usemos usemos a nossa imaginação. Nós fazemos imagens de homens, não é verdade? Bustos. Nós fazemos estátuas de homens, certo? Imagine que você passando, por exemplo, nas ruas de Roma, você tem ali uma imagem famosa de Davi. E se você conhece aquela imagem, você vai identificar aquela imagem como de Davi. Mas imaginemos que Roma sofra algum terremoto e parte dessas imagens se danifique, e metade do rosto esteja partido da estátua de Davi. Se você não sabe exatamente em que lugar fica a estátua de Davi, você olhando aquela imagem, você não vai mais conseguir identificar que aquela imagem representa quem? Davi. Assim aconteceu conosco. Fomos deformados. E não é possível mais identificar em nós uma correta representação de Deus em nós, visto que fomos desfigurados na queda e no pecado. Portanto, preste atenção, a filiação não é condição natural dos homens diante de Deus. Deus tem um filho natural. Pelo contrário, nós fomos feitos sim, à imagem de Deus, e isso é glorioso. Contudo, na queda, mesmo a imagem de Deus em nós deformou-se. Não é possível identificar mais os atributos da glória de Deus no homem naturalmente. E por isso, o apóstolo Paulo usa uma linguagem muito dura, a fim de que nós percebamos o nosso estado natural. No nosso estado natural, em Efésios capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos por natureza. Éramos, porque agora estamos em Cristo. Mas aqueles que não estão em Cristo são por natureza, ou nós éramos por natureza, filhos de quê, queridos? Da ira. Filhos da ira. Existe uma dimensão da nossa filiação natural, caídos em Adão, da qual nós somos chamados de filhos da ira. Como se a ira de Deus fosse nosso pai e nossa mãe, ou seja, nós estivéssemos destinados à ira de Deus apenas e não houvesse qualquer relação entre nós e Deus minimamente saudável, razoável. E aí a gente acha e fala, caramba, será que Paulo não foi muito radical? Mas observe o que o Senhor Jesus diz, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, versos 41 a 44. Observe as palavras de Jesus sobre a filiação natural dos homens caídos em Adão, dos homens perdidos em seus pecados, dos homens afastados de Deus. Versos 41 a 44 do Evangelho de João, do capítulo 8. Estes versos aqui, queridos, são muito diferentes de muita fala que a gente ouve, no sentido de buscar atenuar a nossa condição diante de Deus. Nós vemos uma pregação medíocre, que não expõe a realidade da condição humana diante de Deus, que querem fazer com que os homens se enganem diante de Deus, e pelo engano, porque nós não reconhecemos o nosso próprio pecado, permanecemos nele e nele estamos mortos. Por não haver um alerta da condição de decaimento, os homens estão perdidos. É como se nós estivéssemos num ambiente onde o alarme de incêndio tivesse sido quebrado propositadamente,
porque nós não aguentamos aquele barulhinho, aquele sino retinindo no nosso ouvido. Que sino chato! Mas se não houver um sino retinindo no nosso ouvido, nós não estaremos alertas diante da morte, quando o fogo se avizinha. E olha as palavras de Jesus. O Senhor Jesus diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E olha as palavras duras de Jesus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebe a gravidade da fala de Jesus? A agudeza da fala de Jesus? Como Jesus não mede palavras para falar dessa condição natural do homem. Qual era a condição natural destes homens? Aí você me pergunta: pastor, estes homens eram estupradores de crianças? Pastor, esses homens eram assassinos? Por que Jesus disse que eles são filhos do diabo? Estes homens eram os mais piedosos da época de Jesus, meus irmãos. Eram os mais piedosos, os que se assentavam à frente, os que entregavam seus dízimos e ofertas, e que ainda não haviam nascido de novo. E a palavra de Jesus a eles era muito amarga, e dado que a palavra de Jesus a eles era confrontadora, chamando-lhes ao arrependimento, eles estavam querendo sufocar esta fala de Jesus, lhe chamando ao arrependimento, abafá-la, matando-lhe. E Jesus diz: vocês são filhos de Deus? Meus filhos, não se enganem. Não se enganem. Alertem-se à condição natural de vocês. Se vocês não se alertarem à condição natural de vocês, não será possível haver vida, porque sem arrependimento e sem confissão não há vida. Por isso, esse era o nosso estado natural. A nossa filiação não é condição natural dos homens diante de Deus. E eu quero fazer uma outra afirmação. A filiação é condição adquirida através da adoção pelo Espírito Santo. Olha o que diz o verso de número 15 que nós já lemos. Porque vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Esse texto nos diz que a filiação é condição adquirida. Adquirida de que modo, queridos? Por meio da adoção. Isso quer dizer que, preste atenção, apesar de termos sido rebeldes contra Deus, nós não o honramos nem mesmo como Deus, muito menos o honramos como filhos. Percebe isso? Nós, homens caídos em Adão, nós não honramos a Deus, nem mesmo como Deus, e muito menos o honramos como filhos. Apesar disso, Ele decidiu nos amar. E Ele decidiu não apenas nos restaurar da condição da nossa queda. Nos restaurar da condição da nossa queda era nos restaurar a sua própria imagem, numa condição de honra diante da criação. Mas não, queridos, Ele decidiu nos adotar. Ele decidiu nos amar. E apesar de nós o desonrarmos, apesar de nós afrontarmos a sua dignidade em nossa rebeldia, Ele decidiu nos amar e não apenas nos restaurar, mas mais do que nos restaurar, decidiu elevar-nos à condição de filhos de Deus, queridos. Nós recebemos adoção por meio da salvação e da atuação do Espírito Santo de Deus. Percebe o que é a adoção?
Não é que nós fomos restaurados ou nós seremos restaurados à condição de Adão, queridos. Nós transcenderemos a condição de Adão. Entende? Por quê? Porque Deus não apenas nos está trazendo a uma condição de pureza originária. Deus está nos levando a estarmos agora ligados a Ele, numa relação filial, não apenas numa relação Deus e servos, Deus e súditos, mas numa relação de Deus e filhos, assim como é a relação entre Deus Pai e a relação de Deus Filho. Entende isso? Olha o que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 4, versos 4 e 5, sobre a nossa adoção. O apóstolo Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:5. Ele nos predestinou em Cristo para a adoção de filhos por meio de Jesus. Ou seja, a nossa salvação tem uma finalidade relacional. Que finalidade relacional, queridos? Nós estávamos com o nosso pequeno punho cerrado em direção a Deus, éramos rebeldes diante de Deus, e o que Deus fez? Queridos, Deus nem precisava olhar para nós, queridos. Quem somos nós? Uma migalha no espaço, uma poeira estelar, um átimo no tempo, um suspiro? O que somos nós? Somos nada. Mas o que Deus escolheu fazer de nós? Deus nos escolheu fazer dos filhos. Ele enviou seu Filho para nos resgatar, a fim de que nós tenhamos uma relação com Ele agora, não apenas uma relação de Deus e súdito, Deus e servo, mas uma relação de pai e filho. Ele nos predestinou, disse o apóstolo Paulo, para a adoção de filhos. E em João, no capítulo 1, a partir do verso 10, a palavra de Deus nos diz que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo que Ele criou. Dá para entender um negócio desse, queridos? O mundo que Deus criou não reconheceu o seu próprio Deus. O mundo que Deus criou olhou para Deus e gritou: afaste-se de nós, senão nós te mataremos. E foi isso que os homens fizeram. Mas o texto do Evangelho de João continua dizendo: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de se tornarem o quê, queridos? Filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Para resumir o que esses três textos dizem, eu diria o seguinte: Deus enviou seu Filho para resgatar na cruz, por meio da sua morte, aqueles que Ele predestinou segundo sua vontade, os quais creem e recebem a Cristo e são transformados em filhos de Deus por adoção. Qual é a natureza da nossa adoção, queridas? A nossa adoção, ela é condição adquirida através da adoção pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus porque Deus escolheu você. Entendeu? Não é porque Deus tem uma obrigação com você, porque Ele criou você, porque Ele gerou você. Deus não gerou você e nem gerou a mim. Ele nos criou. E às vezes é interessante que nas histórias das vidas, né? Há pais que cuidam dos seus filhos por obrigação. Tem ou não tem isso, irmãos? Tem muito. Um filho inesperado, uma situação de uma intercorrência da vida, um problema, uma situação ou outra, acabam que fazem com que os próprios pais naturais criem seus filhos por uma obrigação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tinha nenhuma obrigação com você e nem comigo. Muito pelo contrário. Se todos nós recebêssemos o seu juízo, seria completamente justo. Você quer um Deus justo? Todos os homens condenados. Mas Ele decidiu nos tornar o quê, queridos? Filhos, adotados. Olha a escolha de quem adota. Adoção é coisa linda, queridos. Adoção é uma demonstração de amor extraordinária.
Adoção é alguém que olha para outrem sem saber da vida, da história, do que pode vir a ser, sem saber dos genes que essa pessoa está carregando, e ela simplesmente decide amar, cuidar, proteger, zelar. E foi isso que Deus fez. Deus escolheu nos trazer a relação da Trindade. Você consegue entender isso? Nós fomos chamados à relação da Trindade. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus Pai, adotados da família divina. Irmãos, não é que nós somos restaurados à condição de filhos, é que nós fomos elevados à condição de filhos, porque meio pela adoção através do Espírito Santo de Deus. Entendeu isso? Deu para entender a natureza da nossa filiação? A filiação não se trata de uma condição própria da criação, muito menos uma condição própria da queda, mas de uma condição decorrente da redenção em Cristo. E nessa filiação, nós temos um relacionamento com Deus que já não é mais apenas um relacionamento de servo e senhor, não é mais uma relação de súdito e Deus, mas é especialmente uma relação de pai e filho. Qual é a segunda pergunta? Qual é a evidência da filiação? Porque você deve perceber que nós muitas vezes nos enganamos sobre o nosso relacionamento com Deus. Sim ou não? Completamente. O apóstolo Paulo nos fala desse texto de evidências pelas quais nós podemos identificar se realmente somos filhos de Deus. Percebe aquele texto no qual o Senhor Jesus está dialogando com aqueles fariseus e eles dizem, somos filhos de Deus? E o Senhor Jesus disse, não, reconheça a sua condição. Se você não reconhecer a sua condição, você não tem possibilidade de retornar a Deus, realmente me receber, para se tornar filho. E por isso a importância de nós observarmos quais são essas evidências que de fato somos filhos de Deus. A palavra de Deus aqui nos fala destas evidências, certo? Assim como um filho adotado, ora, terá evidências de sua adoção. Haverá um processo jurídico pelo qual ele terá passado, que demonstrará uma intenção de adoção, as circunstâncias de adoção, a validade da adoção. Haverá um termo judicial dando aos pais adotivos o direito de serem completamente, o direito e os deveres de serem responsáveis então por essa criança. Haverá uma esfera relacional que começa a mudar aqui. Aquele camarada, a criança nunca ousaria chamar de pai, e nem aquela mulher nunca ousaria chamar de mãe. Mas dado que houve esse processo, começa inclusive uma dinâmica relacional aqui. Uma pessoa que nunca você viu antes, começa a te amar como se fosse seu pai. E um filho que você nunca teve antes começa a te chamar de pai. Entende? Então, Paulo aqui também nos fala de evidências dessa filiação. E qual é a evidência da nossa filiação? A primeira evidência que nós vemos nesse texto é que o que se torna filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ok, queridos? Está no próximo lá, Isaías. Qual é a evidência da nossa filiação? O que se torna filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Olha o que diz o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra de Deus, queridos, nos mostra aqui no verso 14, então, que a primeira evidência de que nós somos filhos de Deus, é importante que nós observemos isso, é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É impossível aquele que nasceu de Deus continuar sendo guiado pela carne. É disso que Paulo está falando. Se você estava aqui na semana passada, quando eu expus os versos antecedentes, quando Paulo está falando da luta da carne contra o Espírito, o apóstolo Paulo nos diz que nós que agora estamos em Cristo, já não vivemos mais sob o domínio da carne. Nós já não achamos mais natural sermos guiados com o mundo. Já não nos sentimos à vontade sob o governo do diabo. Muito pelo contrário. Aqueles que estão em Cristo, embora tenham a carne ainda em si,
A sua vida agora é luta contra a carne, por meio da instrução e da liderança do Espírito Santo de Deus em sua vida, queridos. Só aqueles que nasceram de Deus, e porque nasceram de Deus agora são filhos de Deus, vivem guiados pelo Espírito Santo e por isso estão em guerra contra a carne. Certo, queridos? Esses dias eu estava ouvindo um trecho de um vídeo, de uma atuação evangelística, de um evangelista norte-americano chamado Ray Comfort, né? E ele abordou diversas pessoas na rua e fez algumas perguntas tentando começar a abrir um caminho de evangelização. E dentre essas perguntas ele fez a seguinte: se você descobrisse que se uma mulher chegasse para você e dissesse assim: olha, o meu marido é uma pessoa terrível e eu preciso matá-lo, e se você me ajudar a matá-lo, basta colocar esse conteúdozinho aqui na bebida dele, se você me ajudar a matá-lo, eu te dou 10 milhões de dólares. E aí perguntando na rua para as pessoas: e você faria isso? E foi perguntando, né, para diversas pessoas. A grande maioria das pessoas disse: sim, faria isso, ele é uma pessoa ruim mesmo, né? 10 milhões, e alguns que negaram 10 milhões, ela disse: e 20 milhões? Ele disse: e 20 milhões? Não, 10 não, mais 20, já topo, né? Dentre outras perguntas dessa natureza. Engraçado que ao final, ele descobriu que algumas daquelas pessoas que disseram sim, disseram: não, eu sou nascido de novo, sou cristão. Né? Eu me recordo que, eu acho que já contei essa experiência aqui, quando eu era noivo ainda, isso há 20 anos atrás, não, 19 anos atrás, eu era noivo ainda, eu estava trabalhando, né, eu trabalho na Caixa Econômica, e naquela época eu era caixa. E aí uma moça, uma advogada veio me abordando, e um papinho daqui, papinho dali e tal, me chamou para sair. Aí eu falei: olha, mas eu sou noivo. Ela disse: não, eu não tenho problema com isso não. Eu falei: mas eu sou cristão, embora isso não seja o bastante para você, eu sou cristão. Ela disse: não, eu sou evangélica também. Bobo, para com isso. A gente ri, mas preste atenção, queridos. Quantas pessoas não há falsamente ou equivocadamente convertidas? Não é verdade? Uma falsa compreensão do que aconteceu com elas. Elas próprias não veem evidência nelas de um novo nascimento. E esse texto aqui nos fala de evidências dessa filiação, e uma das mais importantes evidências dessa filiação é que aquele que é nascido de Deus, aquele que agora é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Não é que nós acertaremos sempre, eu já falei sobre isso quando eu expus o capítulo 7 de Romanos, mas é que há em nós agora uma inclinação do nosso coração querendo ser agradável a Deus. Nós queremos ser agradáveis a Deus, queridos. Não é porque vai dar certo se a gente fizer certo, não é porque os outros olharão se a gente fizer certo, é simplesmente porque o Espírito Santo de Deus nos conduz agora para a glória de Deus, entende? Por isso essa é uma evidência da filiação. Por isso que o Senhor Jesus olha para aqueles fariseus e diz: não, meus amigos, não se enganem, olhem para as obras de vocês, olhem para as obras do diabo. Se as obras de vocês são iguais às obras do diabo, como é que vocês podem ser filhos de Deus? Não é possível isso. Mas aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo nos diz: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E é glorioso quando nós vemos isso acontecendo em nós, queridos. Nós vemos em um dado momento aquilo que nós nunca imaginamos que seria errado, pecado, erro, falha, falta. Nós achávamos que estamos na média e somos melhor inclusive do que os outros, né? Quando nos perguntavam sobre nossa bondade, nós dizíamos: posso não ser o top, mas eu estou ali, da média para cima. Todo mundo pensa assim de si mesmo. Um assassino pensa assim de si mesmo, até que ele descubra a justiça de Deus. E quando nós descobrimos, queridos, Deus vindo ao nosso encontro, o Espírito de Deus nos confrontando,
mostrando que aquela realidade nossa, na verdade, não era vida, era morte. E a partir daí nosso coração se inclina à obediência simples a Deus e torna ela possível por causa do Espírito Santo de Deus em nós. Isto é evidência de que você nasceu de novo e de que agora você é filho de Deus. Há uma outra evidência. O que se torna filho de Deus clama: Abba, Pai. Certo, queridos? Aquele que se torna filho de Deus clama: Abba, Pai. E o que isso quer dizer? Observe aqui no verso de número 15. Pode passar à frente aí, Isaías. Ele diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o que isso significa, queridos? Que é essa evidência de que nós somos filhos de Deus. Essa expressão, Abba, é uma expressão aramaica, não é nem uma expressão grega. Inclusive, tanto no texto original grego, não há uma tradução dessa palavra, se usa a palavra aramaica mesmo. Paulo está usando a palavra aramaica aqui, a palavra da linguagem de Jesus, né? da língua que Jesus utilizava para conversar com seus discípulos. A palavra Abba, queridos, é uma palavra, é um diminutivo da palavra pai, é um jeito carinhoso de falar pai, dentro ali da realidade familiar judaica. E é algo próximo do nosso papai. Papai. O que o texto bíblico está nos dizendo? Que aqueles que são tornados filhos de Deus, que são adotados pelo Espírito Santo de Deus, eles têm agora uma linguagem interna diante de Deus, uma expressão familiar e filial, e eles agora se dirigem a Deus como papai. Interessante que isso não era comum no judaísmo. O judaísmo nunca ousou chamar a Deus de Abba. Os judeus ao tempo de Jesus jamais ousaram chamar a Deus de Abba. E nós temos na Escritura apenas um registro do Senhor Jesus usando a expressão Abba, papai. Está lá em Marcos, capítulo de número 14, versos 35 e 36. E olha como essa expressão Abba é utilizada, em que momento ela é utilizada por Jesus. Jesus estava no Getsêmani, no momento antecedente à sua crucificação, e diz assim: e adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. À luz desse único episódio onde o Senhor Jesus usa a expressão Abba, o que seria chamar Deus de Abba, queridos? Seria, antes de tudo, ter essa liberdade diante de Deus para derramar a alma. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem pelo Espírito de Deus uma testificação diante de si, de que agora ele não precisa mais ter medo de se apresentar diante de Deus. Ele pode se apresentar diante de Deus como um filho diante do seu papai, se derramando. É o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Jesus está se derramando. Jesus está apresentando suas dúvidas, seus lamentos, suas angústias. Quem é que se apresenta assim diante de Deus, queridos? Aquele que é filho. Aqui ainda mostra um outro aspecto da filiação de Jesus. Ele diz ao final: contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Quem diz Abba, queridos? É aquele que se encontra completamente submisso como filho. Quando nós falamos de filiação, nós geralmente pensamos nos direitos, né? E as obrigações? E a submissão absoluta e completa. É nessa dimensão dessa submissão absoluta e completa de Jesus que nós vemos ele chamando Abba. E porque Jesus pode derramar a sua alma e pode ser completamente submisso ao Pai? Por causa da sua confiança em Deus como seu Pai. Independente de qualquer resultado daquela oração,
Jesus confiava que Deus era seu Abba. Entende isso? Quem é que confessa Jesus como Abba? Quem é que clama Jesus como Abba? Não é algo dito da boca para fora, irmãos. Qualquer um pode dizer da boca para fora, fechar os olhinhos, fazer posição de oração e falar, papai. Não é isso. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que pelo Espírito Santo de Deus, agora nós nos apresentamos diante de Deus em confiança, irmãos, sabendo que Ele nos olha como Pai. Agora nós nos apresentamos diante de Deus derramando a nossa alma. Aquele que é filho de Deus, ele derrama a sua alma. Ele não esconde os seus pecados, ele não esconde suas dúvidas, as suas angústias. Muito pelo contrário, ele as traz todas a uma diante de Deus. E quer Deus lhe responda sim, quer Deus lhe responda não, ele está seguro. Por quê? Porque ele sabe que Deus é Abba, Deus é Pai. Entende isso? Esse é um testemunho interno do Espírito em nós. Há um testemunho externo que nós vemos pelo nosso comportamento, e há um testemunho interno. Nós já não nos apresentamos diante de Deus mais com medo, queridos. Já não há mais medo. Nós antes tínhamos um terrível pavor da ira de Deus, e tem de ser assim mesmo. Os homens precisam se assustar com a ira de Deus mesmo, porque aqueles que ainda não nasceram de Cristo permanecem debaixo da ira de Deus. Mas dado que conhecemos o que Cristo fez por nós, a nossa reação, queridos, diante de um amor desse, de alguém que decidiu nos adotar e nos trazer para dentro de casa, queridos, a nossa reação é dizer Abba, é abrir o coração, é nos colocarmos diante dele, ainda que em lamento e súplica, em dúvidas e em angústias, sabendo que a sua resposta, mesmo que seja não, é a melhor. Amém, queridos? Amém? Abba. Não nos apresentamos diante de Deus em medo, mas em confiança. Nos derramamos diante dele e nos submetemos absolutamente a ele como filhos. Isto quer dizer falar Abba. Ok? E por fim, qual é a consequência da nossa filiação, queridos? Nós falamos sobre a natureza da nossa filiação, nós falamos sobre a evidência da nossa filiação, e há por fim uma consequência da nossa filiação. E talvez haja algo aqui que você ache estranho, mas eu espero que, à luz do que nós já temos exposto aqui tantas vezes, não soe tão estranho assim. A consequência da nossa filiação, queridos, é que nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de seu sofrimento e de sua glória. Olha o que diz o verso de número 17. Se somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, isso aqui é de uma dimensão incalculável, imensurável. Sermos herdeiros de Deus, você não está entendendo, você não está compreendendo. Você é co-herdeiro com Cristo, meu irmão. Calma aí, a gente vai chegar lá. Mas tem uma coisa aqui que parece assustar. Se formos participantes dos seus sofrimentos, parte da nossa herança em Cristo é sermos participantes dos seus sofrimentos. É impossível herdar a glória de Cristo sem herdar o sofrimento de Cristo. E isso já desmonta categoricamente muito que nós ouvimos dizer sobre o Evangelho, apontando o Evangelho como um parque de diversões. Só é possível ser herdeiro de Cristo, e não é apenas nesse lugar que isso é dito na Escritura, se formos herdeiros também dos sofrimentos de Cristo. E aqui há pelo menos dois modos que nós devemos entender, pelos quais nós devemos entender esse sofrimento. O primeiro é sofrer como Jesus sofreu,
E o segundo a sofrer pelo que ele sofreu. Sofrer como Jesus sofreu, queridos, é passar pelo sofrimento, entendendo a nossa condição de filiação, entendendo que somos disciplinados como filhos, entendendo que, meus irmãos, Deus cuida de nós como pai, de um modo como nós nunca jamais poderíamos cuidar de nossos filhos. Nós como pais às vezes não perdemos nossos filhos de vista. Já aconteceu com você? Meu irmão, já aconteceu comigo. Que pavor, meus irmãos, que pavor. Estava viajando, estávamos inclusive com alguns amigos, o presbítero Edson estava lá com a família nesse dia, e no meio de um parque em Caldas Novas, por uma fração de segundos a minha filha sumiu. Meu Deus, irmãos, que pavor, que angústia, que aflição. Deus nunca tem seus olhos ocultos de nós em qualquer momento pelo qual nós passemos. Nunca haverá uma circunstância onde Deus tenha se esquecido de nós, onde Deus nos tenha perdido de vistas, onde Ele esteja longe, onde o nosso choro não seja ouvido. Por isso, nós podemos sofrer como Jesus sofreu no Calvário. Jesus sofre no Calvário, meus queridos, porque Ele sabe que o Pai está com Ele. E mesmo no momento em que Ele pergunta, por que me abandonaste? Lá estava o Pai. E se eu puder criar uma imagem aqui para nós entendermos essa dimensão, chorando. Entende? Por isso que nós somos chamados a ser participantes do sofrimento de Cristo, para nós sofrermos como cristãos, queridos. Nós não podemos sofrer como pessoas que não têm esperança. Nós não podemos sofrer como pessoas que se sentem desamparadas. Nós não podemos passar pelas lutas dessa vida como se nós não tivéssemos Deus como Pai. E por isso somos chamados a sermos participantes do sofrimento de Cristo, no sentido de que soframos como Ele sofreu. Ele termina a sua oração dizendo, seja feita a tua vontade. Há uma dimensão da vida de Deus para você, no meio do sofrimento, para forjá-lo, para transformá-lo, a fim de que você possa ir sendo feito à imagem de Cristo. E por isso, precisamos aprender a ser participantes do sofrimento de Cristo, sofrendo como Cristo sofreu. Deu para entender, irmãos? Se você sabe que o seu Pai está com você, se você sabe que a doença pela qual você terá de passar, haverá doenças pelas quais nós teremos de passar, haverá traições pelas quais nós teremos de passar, haverá angústias pelas quais nós teremos de passar, mas em nenhuma delas nós passaremos sem poder dirigir-nos a Deus, chamando-lhe de Abba. Em todas elas nós poderemos apresentar, assim como Jesus apresentou no Getsêmani, a expressão papai. Além disso, nós devemos aprender a sofrer pelo que Jesus sofreu. Então preste atenção. Tem uma dimensão do sofrimento que são sofrimentos da vida, próprios da nossa existência, os quais todos estão sob o governo de Deus, e nós devemos aprender a sofrer como cristão. Mas tem um sofrimento que nós devemos buscar, queridos. Sofrimento que nós devemos buscar, pastor. Tem um sofrimento que nós devemos buscar. Jesus sofreu por amor daqueles que estavam perdidos. Ele buscou isso. Entende isso? Será que você consegue entender isso? O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:24, quando ele fala, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o restante das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo havia falado aqui nos versos antecedentes que a igreja estava expandindo, Deus estava alcançando aqueles a que Ele queria salvar, e Paulo então diz nesse verso 24, meus irmãos, eu me alegro por isso, embora na minha carne eu sofra aflições até agora, pelo corpo de Cristo que é a igreja. Paulo escolheu sofrer pela igreja.
Paulo escolheu sofrer por aqueles a quem Deus queria salvar. Foi um sofrimento intencional de Paulo. Paulo queria sofrer? Não, Paulo queria pregar o evangelho. Mas qual era a consequência de pregar o evangelho? Sofrer. No capítulo 3, verso 10 de Filipenses, Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, me tornando semelhante a Ele na sua morte. Tem uma dimensão do sofrimento que a gente foge dela, né? A gente foge de todo sofrimento, mas especialmente desse sofrimento pelo Evangelho. Irmãos, o Evangelho nos trará sofrimento. Compartilhar o Evangelho nos trará sofrimento. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, queira participar desse bendito sofrimento. Queira experimentar o que Jesus experimentou pregando o Evangelho. Jesus foi, o nosso Senhor Jesus foi afrontado, envergonhado, pregando o Evangelho. E aqui nós somos chamados a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, se há uma coisa da qual a igreja precisa começar a desejar, é ser participante do sofrimento de Cristo na proclamação do Evangelho, irmãos. Certo, meu irmão? Nós temos vergonha até de falar alguma coisa, não é verdade? Imagine de sofrer por isso. Mas aqui nós somos chamados a isso. Se nós estamos em Cristo, se somos herdeiros de Cristo, somos herdeiros também do seu sofrimento. Os apóstolos, depois que levaram 40 chicotadas menos uma, eles saíram dali felizes. Por quê? Porque se acharam, Deus os achou dignos de serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Meu irmão, você não tem dimensão do que Paulo está falando aqui. Paulo levou 5 vezes 40 chicotadas menos uma. Eu gosto da interpretação que Walter Wangerin faz no seu livro sobre uma biografia de Paulo, quando ele cria uma possível situação, ele traz isso nesse livro, de que Paulo todos os dias precisava de uma massagem nas suas costas, por causa das grandes cicatrizes, que certamente não haviam conseguido se curar uma sobre a outra. Ele levou 5 vezes essas chicotadas entre os judeus, foi açoitado 3 vezes nas costas pelos romanos, provavelmente suas costas eram como um mapa, cheio de recortes. E o que Paulo diz? Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, quando isso começar a acontecer conosco, quer dizer que nós estamos começando a nos afinar ao coração de Deus, amados. O coração de Deus está naqueles a quem Ele quer salvar. Deus tem sua paixão, queridos, na missão da salvação dos homens. E quando nós entendemos que nós devemos nos lançar essa missão, mesmo sendo e sofrendo nessa missão, nós teremos abarcado isso que a palavra de Deus nos diz aqui. E olhe bem o que o apóstolo Paulo diz, se formos participantes dos seus sofrimentos, também seremos participantes da sua glória, queridos. Aqui, eu já falei algo sobre isso no capítulo 5, mas eu quero expressar algumas coisas aqui ainda. Preste atenção. O que é a glória para nós, queridos? Nós não teremos apenas a consumação da vida eterna, mas nós seremos participantes da glória de Cristo. Cristo foi humilhado e Ele será exaltado. E o que acontecerá conosco? Seremos exaltados com Cristo. Apocalipse 11:15 diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Haverá um momento em que o mundo se renderá a Cristo, e o que o apóstolo Paulo nos diz? Que nós seremos co-herdeiros de quê, queridos? Da glória de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,12: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Amém, queridos? Preste atenção. Não é que você vai ter um apartamento lá no céu, queridos.
uma mansão, é que você vai herdar o céu. Você vai herdar o mundo vindouro, você vai herdar a glória vindoura, você vai herdar tudo aquilo que é de Cristo. Aquilo que é de Cristo por direito, aquilo que é de Cristo por herança, porque Ele conquistou para si, tudo isto será nosso, queridos. Entende isso? Por isso, por fim, eu quero apresentar apenas 3 desafios a você, à luz de tudo que nós vimos. O primeiro deles é: só na filiação nós encontramos o cumprimento pleno da nossa necessidade paternal, queridos. Só na filiação nós encontramos a saciedade do desejo que nós temos de termos pai. Entende? Seu pai, meu pai, foram uma caricatura do que é ser pai. Eu, como pai, sou uma caricatura. Por melhor que eu possa buscar ser, por melhor que seu pai tenha sido, ou por pior que seu pai tenha sido, ele não tem nada a ver com o pai que nós realmente precisamos. Deus desejou nos salvar para estabelecer um relacionamento conosco de pai e filho. Entende isso? Você foi chamado, queridos, à filiação com Deus. Eu não consigo me relacionar direito com Deus como pai por causa do meu pai. Não interessa como seu pai foi, nem que ele tenha sido bom, talvez ele até tenha te estragado. Tem um pai que às vezes é bonzinho demais, que estraga o filho. Ainda bem que Deus não é assim, né? Ele é um pai que nos disciplina, que nos corrige, sempre nos corrige em amor. E esse estabelecimento do relacionamento dele conosco, queridos, nos permite desfrutarmos daquilo que nós nunca encontraríamos em ninguém, porque isso nós só podemos achar em Deus. Essa expressão, quando nós dizemos papai, e é atendida com toda a ternura, carinho, amor, bondade, justiça, santidade, retidão possíveis, só pode ser em Deus. Amém? Não tenha medo de se dirigir a Deus como pai. Não tenha temor por causa de alguma relação paternal que talvez tenha desconfigurado a sua ideia de pai. E entenda que o que Deus tem para expressar a você como pai também é muito mais do que o super pai que você teve. Ele está para além de tudo quanto nós podemos imaginar. Também na filiação nós nos tornamos herdeiros do sofrimento de Cristo, queridos. Não se permita que o sofrimento seja um momento onde você se volte contra Deus, você blasfeme de Deus, você desconheça Deus e a sua natureza. Entenda que Deus, como Pai, em cada situação de sofrimento que passamos, Ele está conosco e, sobretudo, queira participar dos sofrimentos de Cristo. Se você é herdeiro de Deus em Cristo, saiba de uma coisa: Deus tem algo para fazer em você por meio dos sofrimentos de Cristo. E o que foram os sofrimentos de Cristo? Foram os sofrimentos por aqueles a quem Ele quer salvar. E Paulo disse que Ele cumpria no seu corpo parte desse sofrimento. Olha que coisa gloriosa, queridos. Deus nos permitir sermos participantes do sofrimento que Ele próprio teve por nós, para nós termos esse mesmo sentimento para com aqueles a quem Ele quer salvar. Meu irmão, deixa que o Senhor te desperte um evangelista. Deixe que o Senhor te desperte alguém apaixonado por aqueles a quem Ele ama. Você sabe que o pai e filho, especialmente à medida que convivem, eles vão compartilhando de ideais, propósitos e planos? Não vão? Geralmente o pai quer seguir a carreira do filho, se o pai se identifica com o filho. Geralmente o pai quer repetir o que o filho quer repetir o que o pai faz. E se você, meu amado irmão, é filho de Deus, você está se alinhando com Deus. E o que Deus quer? Deus quer trazer aqueles a quem Ele ama a Cristo. E isso será o nosso desejo. Permita que o Senhor te desperte hoje. Se você tem sido negligente ou até se afastado desse sofrimento, porque sim, é sofrimento.
Me recordo quantas vezes virei madrugada, queridos, pregando nas ruas. Quantas vezes, morrendo de vergonha, eu levantava no ônibus para pregar para as pessoas que estavam lá. Isso envergonha a gente? Sim. Dá uma vergonha mesmo. Vou dizer que não? Dá. Mas é melhor você se envergonhar disso do que se envergonhar do Evangelho. Não é verdade? Que você mate sua vergonha. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. As noites que eu passei em claro valeram muito a pena. De madrugada, conversando com pessoas, despendendo tempo, evangelizando, proclamando Cristo, vendo Deus transformando, salvando. Teve vezes que a gente quase levou porrada na rua, né? Evangelizando. E a gente às vezes tem que ter umas circunstâncias que você passa. Eu já passei a porta da morte, tiroteio na minha frente. Mas, meus irmãos, não tem nada que se compare. E na verdade isso tudo não é nada. Imagina o que passaram os apóstolos. Imagina aqueles que morreram pelo Evangelho e tiveram o prazer de morrer por aquilo para que Deus enviou seu Filho. Meu irmão, se desperta em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte. Que o sofrimento de pregar o Evangelho não seja um obstáculo, muito pelo contrário, seja para nós louvor e glória, para que nós possamos dizer, como disse Paulo, trago no meu corpo as marcas de Cristo. E por fim, na filiação, queridos, a filiação nos assegura de herdar a glória de Cristo. Certo? Você entende isso? Se você entender isso, muda tudo na sua vida, meu irmão. Você redireciona a sua vida. Eu quero usar uma pequena ilustração de John Newton. John Newton foi o escritor do hino Amazing Grace. Conhece Amazing Grace? Graça maravilhosa. Quão doce canção. Lembra desse hino? John Newton, ele usou a seguinte ilustração. Ele disse o seguinte: imagine um camarada que herdou uma herança extraordinária, riquezas inumeráveis, palácios, tronos, ouro, fazendas, enfim. E ele está indo de carruagem. Na época deles, eles andavam de carruagem, né? E está indo de carruagem para receber sua herança. Mas, de repente, a algumas milhas de chegar no lugar onde ele receberia sua herança, o seu carro quebra, sua carruagem quebra. E ele sai reclamando: por que essa carruagem quebrou? Por que aquele que me deu a herança não permitiu me dar um carro melhor? E agora eu vou ter que caminhar isso tudo? Não é possível. Não parece a gente às vezes nessa vida? Meus irmãos, o que são as carruagens, o que são as coisas que a gente tem nessa vida, comparáveis àquilo que nós vamos herdar de Deus em Cristo, meu irmão? Você é herdeiro do mundo, o mundo é seu, os tronos são seus, você estará sentado com Cristo, julgando o mundo e receberá o mundo em herança. Portanto, pelo amor de Deus, reconfigure suas reações às dificuldades dessa vida à luz da herança que nós temos em Cristo. Amém? Coloque-se em pé. Quero já chamar aqui o nosso querido presbítero Wally, que vai orar por nós, ministrar as bênçãos. É o Wally? Quem é, querido? Quem é hoje? É o Fernando? Venha para cá, Fernando, já vem aqui para frente. Quero orar por você, meu querido. Pedir ao Senhor que esteja gravando um título desta herança da filiação no seu coração. E que hoje você esteja reconfigurando seu relacionamento com Deus, o modo como você tem reagido às lutas e aos problemas, à luz do fato de você ser filho e poder chamar Deus de Abba. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu te agradeço porque nada disto estava naturalmente esperado a nós. O que nós deveríamos esperar do Senhor naturalmente era apenas o teu juízo, Senhor. Mas o Senhor decidiu nos adotar como filhos, nos trazer à relação da Trindade. E aqui, Senhor, nós somos chamados de herdeiros com Cristo. Herdeiros de tudo quanto Cristo herdará do Senhor na eternidade. Que isso fortaleça o nosso coração, Senhor, em Ti. Que isso anime a nossa alma. Que nós possamos nos apresentar diante de Ti em sublime confiança. Não confiança baseada em qualquer coisa que haja em nós, mas confiança testificada pelo Teu Espírito.
por causa daquilo que Cristo fez por nós. E que isso ajude a nós, teus servos, nos dispormos a sofrermos por Cristo neste tempo, Senhor. Sofremos em razão daqueles a quem o Senhor quer salvar. Nos desperta para isso, Senhor, eu te peço. E que os desafios deste presente tempo não permitam que nós desanimemos, murmuremos, porque está preparado para nós uma herança que é nada menos do que a glória do próprio Cristo. Obrigado por isso. Abençoa os teus servos nessa esperança, nessa semana que se inicia. Permita que os teus servos estejam em paz diante da tua presença, que eles se reanimem no teu espírito e confiem no Senhor como nunca. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, amado.